Paz e bem, estamos aqui com o nosso bate-papo católico e eu vim falar sobre a barca de Pedro, né? Então eu vou começar comentando o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 11, né? Que fala da primeira, né, pesca milagrosa, né? E depois eu vou falar, né, na segunda pesca milagrosa, que é em São João, capítulo 21, né? E que eu recomendo que as pessoas leiam, porque eu acho assim, o capítulo, a parte mais linda de todos os evangelhos para mim, a poesia de João aqui é fantástica, a descrição da igreja que ele dá é fantástica. Então, né, eu quero que você repare o seguinte: na primeira pesca milagrosa, que é relatada em Lucas, ela é antes da ressurreição. E a segunda, que é relatada em João, é depois da ressurreição. Se você reparar bem, na primeira pesca, Jesus manda jogar a rede. Joga a rede aí. Avança para águas mais profundas e joga a rede. Não importa o lado, entendeu? E essa rede quase arrebenta. Já na segunda, especificamente, repare, Jesus manda jogar a rede à direita. E ela, apesar de cheia, ela não arrebenta. Isso tem um motivo. É que na primeira, como eu disse, ela é antes da ressurreição. Então ela representa a igreja terrestre. E ela recolhe tanto os bons quanto os maus. A segunda, né, pesca milagrosa, o que Jesus fala? Joga à direita. É onde há a ressurreição. É depois da ressurreição. E ali vão ser recolhidos apenas aqueles que forem chamados aos céus. Porque o Senhor vai separar, né, os maus à esquerda e os bons à direita. Então essa representa a igreja celeste, para onde vão os bons. Então o que você tem? Você tem o barco, né, a barca, como símbolo da igreja. E você pegar lá, né, vamos voltar, né, lá em Lucas, capítulo 5, de todas as barcas, qual que Jesus escolhe? A de Simão. Né? É na de Simão que o Senhor prega, é na barca de Simão que faz o milagre. É a barca de Simão que passa pela tempestade. E Jesus dorme nessa barca. Que coisa linda. Né? Eu queria saber como é que os caras que pegam teologia da prosperidade encaram isso. Na barca que Jesus está, há tempestade. E é ali, né, que Pedro faz a profissão linda de fé dele. Afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Pedro se reconhece como pecador. E quem se reconhece como pecador é exaltado por Deus. Por isso é que Jesus fala: não temas, daqui em diante serás pescador de homens. E João, ele descreve isso no evangelho dele de forma linda. Está no primeiro capítulo de João. Nesse encontro, a primeira vez que os dois se encontram, Jesus já diz para Pedro: tu serás pedra. E em Mateus só vem se confirmar o que Jesus fala, né? Que tu serás pedra e edificarei minha igreja. Quer dizer, Jesus já sabia todo o percurso de Pedro. Jesus tinha um projeto na vida de Pedro. Jesus sabia da negação de Pedro. Ele fala isso na última ceia: Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Mas mesmo assim, é em cima de Pedro, né, de Simão, que ele vai lá e bota a cátedra de Pedro, a cátedra infalível. É a Pedro que entrega as chaves do céu, exclusivamente a Pedro. Os outros têm só o poder de desligar e ligar. É como aqui, meu irmão, né? Quando ele quer ligar o carro, ele tem que pedir a chave ao meu pai, porque as chaves do carro aqui de casa pertencem ao meu pai. Então a Pedro é dado toda a primazia. Isso é lógico, você pega, né? Pedro é sempre destacado aos demais apóstolos. É sempre ele que toma a decisão e a palavra entre os apóstolos. Jesus roga por Pedro, para ele confirmar os irmãos. Presta atenção, Jesus tem uma oração especial para Pedro, para que ele confirme os irmãos na fé. É Pedro que lança a primeira excomunhão, Safira e Ananias. É Pedro a primeira pessoa após Cristo a ressuscitar um morto. E a São Paulo, né, vai conhecer a Pedro exclusivamente e fica com ele 15 dias. Está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 18.
E por falar em Gálatas, Paulo, nessa carta, relata a autoridade extrema e superior de Pedro acima de qualquer apóstolo. Porque Pedro vai em visita a Antioquia. Antioquia era como se fosse a casa de Paulo. E Pedro, sem falar uma palavra, só um gesto dele, arrasta até Barnabé, que era amigo de viagem de Paulo, ao erro. E Paulo vai até Pedro. E Paulo não usa da sua autoridade para falar com Pedro. Paulo usa a autoridade de Pedro para chamar a atenção de Pedro. Citando que o mesmo disse lá no Concílio de Jerusalém para falar: Pedro, você está errado no seu ato. Lembre o que você falou lá no Concílio de Jerusalém. Lembre disso, Pedro. E Pedro, sim, reconheço que eu estava no erro. Né? E aí, né, Pedro volta e todos seguem a Pedro. João relata isso, né, lá no capítulo 21. Pedro fala: vão pescar, e todos os seguem. Então essa que é a beleza de São Pedro, é a cátedra de Pedro, que não é fundada nos erros de Simão, mas sim nos acertos que essa cátedra vai fazer pela história. Porque se o papado fosse uma pessoa só, pela quantidade de papas corruptos que a gente teve na nossa história, ela era para ter ruído, ela era para ter acabado. Mas como isso é uma instituição divina, porque a Bíblia fala, Deus instituiu primeiro os apóstolos, e em cima de todos esses apóstolos está Pedro. Então isso é instituído divinamente. Agora, é claro, os inimigos de Deus têm que apontar as falhas de Pedro. Mas eles esquecem que é pela pregação de Pedro que 3.000 almas se salvaram. Eu não vou nem contar o que veio depois entre judeus e gentios, que foram salvos pelas palavras de Pedro. E são salvos até hoje. E Jesus fala: por uma alma que se converte, o céu entre festa. Olha a festa que o céu está só por causa de Pedro. Quantas almas o Papa retira até hoje das trevas? Né? A beleza do papado. É o que eu falo, uma vez eu falei, o que me dá testemunho do papado não são os papas santos, que são muito maiores que os papas pecadores, né? Mas são realmente esses papas pecadores que não conseguiram destruir a igreja, é que dão testemunho, que há um poder muito maior por trás disso. E você veja a vitória do papado quando Pedro chega em Roma. E lá está a profecia, que é sobre os pés dos romanos, que Satanás será esmagado. Debaixo dos pés dos romanos, Satanás será esmagado. É a vitória da cruz contra Satanás e seus secretários. E essa vem da cátedra de Roma, daquele que recebeu as chaves, aquele que vem a autoridade, aquele que foi o novo Eliaquim, que era, né, que está lá, que Isaías fala que vai ter o trono, que vai receber as chaves. Então, gente, aí é que está a beleza do papado. Né? Paz e bem, até a próxima. Amém.